Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, este é o primeiro vídeo que eu gravo com o propósito de falar um pouquinho ou dar um feedback para vocês a respeito de atividades que vocês vêm realizando. Nesse respeito, esse primeiro vídeo tem a ver com a atividade número 1, ou no fórum, onde há discussão sobre os mitos a respeito da língua de sinais. Bem, primeiramente eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns pelas postagens, pelos seus comentários, pelas pesquisas que vocês realizaram, trazendo informações adicionais a esse respeito. A grande maioria procurou escrever com suas próprias palavras sobre o seu entendimento, sobre o que realmente compreenderam a respeito dos mitos das línguas de sinais. Bem, foi muito correto, vocês destacaram os pontos principais, mostrando que entre os mitos, há aquele de que a língua de sinais é um conjunto de gestos ou mímicas. Esse é um mito tão forte que até mesmo muitos sites e até mesmo muitos educadores, eles, por não estarem tão aprofundados nas pesquisas e nos estudos das línguas de sinais, alguns deles apenas repetem algumas informações e às vezes nós vemos nos sites alguns blogs e até mesmo artigos até escritos no passado de que a língua brasileira de sinais é um conjunto de gestos. Bem, se nós formos ver pela perspectiva de uma pessoa ouvinte que não utiliza a língua de sinais, então os movimentos das mãos são gestos. O movimento do corpo parece mímica. Entretanto, vocês vão observar no decorrer do curso de que os sinais, ou vamos assim dizer, esses chamados gestos, ou essa chamada mímica, ela segue uma estrutura gramatical, uma estrutura linguística. Então, ela se diferencia dos gestos propriamente ditos, das mímicas realizadas. Então, é claro que numa perspectiva de alguém que não está estudando profundamente o assunto, ele vai dizer que é um conjunto de gestos, um conjunto de mímicas. Bem, mas vocês trataram bem o assunto, e isso eu gostei. Vocês estão realmente de parabéns quanto a isso. Então vamos enfatizar bem um ponto aqui. A língua brasileira de sinais, ela é uma língua natural. Ela não é uma língua criada, ela não é uma língua artificial. Então, isso está bem claro. O que também confunde um pouco são os conceitos dentro da linguística, que talvez para muitos isso não seja tão claro, a diferença entre linguagem e língua. A linguagem são todas as formas de expressão, todas as formas como nós nos comunicamos. E a língua está entre essas formas. Então, por exemplo, nós temos a dança, nós temos a própria mímica, nós temos a arte, nós temos várias coisas que nós chamamos de linguagem. E a língua também é uma linguagem. Entretanto, a língua se diferencia das demais, porque a língua é a única linguagem que nomeia as demais. Então, é bem interessante esse ponto. E aí, o que temos que compreender também é que nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que não utiliza um léxico. O léxico é um conjunto de palavras ou signos linguísticos utilizados na comunicação. Isso está ligado a uma língua. Então, uma linguagem não verbal é aquela que não utiliza uma língua. E a linguagem verbal é aquela que está se utilizando uma língua, né? Utilizando-se um léxico que pertence a essa língua. Então, a língua de sinais, no caso a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é uma linguagem verbal, não é uma linguagem não verbal. Então nós temos que compreender também bem esse assunto.
Voltando aos pontos, um mito hoje que é muito difundido é de que a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do país. Então temos que tomar muito cuidado com esse mito, porque dizer que uma língua, além da língua portuguesa, é uma língua oficial no país, nós teríamos que ver tudo que é publicado pelo governo em língua portuguesa ser publicado também na língua brasileira de sinais. Se nós formos ver a Lei 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, em um dos seus parágrafos diz que a língua brasileira de sinais não pode substituir, né, a língua portuguesa. Ou seja, o que isso significa? Significa que ela não é uma língua oficial. A língua brasileira de sinais não é oficial. Ela é reconhecida como uma língua com estrutura gramatical própria que é usada pela comunidade de pessoas surdas que moram no país ou no Brasil. Então, temos que entender que Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua reconhecida no país. Ela não é uma língua oficial, né? Ela, sendo uma língua oficial, tudo no país, a legislação, toda ela, seria publicada nas duas línguas. Mas aí você me pergunta, bem, mas muita coisa já está sendo publicada também em Libras, né? Está sendo exigido. Sim, isso é exigido devido à Lei de Acessibilidade, a Lei 10.098 de 2000 e também, recentemente, a Lei 13.146 de 2015. Então, essas leis estabelecem que muitas publicações do governo e muitas outras coisas precisam ser traduzidas ou interpretadas para a língua brasileira de sinais. Então, isso é em obediência a essas leis e não porque ela é uma língua oficial. Então, é um mito a gente dizer ou espalhar essa ideia de que a língua brasileira de sinais é uma língua oficial, ok? Nos países lusos, nos países que falam língua portuguesa, apenas 6 países reconhecem a língua de sinais e nenhum deles a tem como oficial. Então, isso é um dado importante e interessante. Isso que estamos falando aqui, esse feedback, tem por objetivo estimular cada vez mais vocês na busca do conhecimento e do aprofundamento sobre as línguas de sinais. Aproveitando esse vídeo, né, que vocês com certeza vão ver e rever, nós queremos aproveitar para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito das próximas atividades. Existem atividades que vocês vão ver vídeos, vão repetir e vão apenas responder, como é o caso de alguns questionários. E tem outros que vocês vão produzir um vídeo. Existe logo nas orientações, logo no início do curso, mostrando sugerindo a vocês que vocês criem um canal no YouTube. Vocês vão gravar seus vídeos, vão gravar suas atividades, vão postar nesse seu canal do YouTube e enviar o link onde está esse vídeo que você gravou, enviar esse link para que eu possa então avaliar a sua atividade, o seu vídeo de atividade sobre a língua de sinais. Ok? Então, essa é uma dúvida, né, que alguns têm feito perguntas, perguntado como é que fazem, como é que postam. Então, você vai postar ou no local onde a atividade pede que você diga o link, ou se for no próprio fórum, você pode colocar ali também. Ok? Então, eu desejo a vocês bons estudos, vocês continuem se aprofundando sobre a língua de sinais, continuem entendendo que ela é uma língua, não é uma linguagem, ou uma linguagem não verbal. Ela é uma língua espontânea, uma língua natural, e que atende a toda e qualquer pessoa que queira usar essa língua para se comunicar. É claro que ela se origina, entre aspas, ou ela é oriunda da
comunidade surda. A comunidade surda que utiliza esse meio de comunicação, ok? E nós, ouvintes, aprendemos e nos comunicamos com essas pessoas. Dentre essas pessoas que utilizam a língua de sinais, muitos fazem cursos específicos para serem tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais, língua portuguesa e vice-versa, ok? Então, esperamos que esse curso ajude muitos de vocês a aumentar cada vez mais a sua habilidade, a sua capacitação na área que você já atua ou que você está se formando, e talvez no futuro, quem sabe, alguns se tornarem até profissionais específicos dessa área, da área da língua brasileira de sinais, ok? Um grande abraço para vocês e até uma próxima. Até logo.